Olá pessoal, aqui é o professor William. Estamos hoje aqui dando continuidade ao nosso curso sobre a história da filosofia no Ocidente. Estamos tratando do pensamento do Sócrates. Hoje entramos aqui na nossa 32ª aula sobre o pensamento do Sócrates. E hoje nós iremos falar ali de dois conceitos, duas ideias muito interessantes, muito importantes ali para entender o pensamento socrático, que é a ideia de ciência e de virtude. Então, na aula de hoje nós vamos dar uma analisada, vamos ver aí o que Sócrates entende por ciência e por virtude. Então, nós vimos já nas aulas anteriores, né, que o que é a filosofia para Sócrates. A filosofia representa o exame de si e o exame dos outros. Então, a busca de si é a busca do verdadeiro saber e da melhor maneira de viver. Então, aqui nós temos o desenvolvimento lá da ética socrática. A ética, ela é uma ciência que, de certa forma, estuda os valores que fundamentam o comportamento do homem, do ser humano. E aqui o Sócrates ele já vai tratar dessa ideia da melhor maneira de viver do ser humano. Tá? O que é o homem? O que é o ser humano? Segundo Sócrates, o homem é a sua alma. Então, seria virtuoso, a virtude é tudo aquilo que melhora uma determinada coisa. Virtude em grego é arete, que eles chamam, e a virtude ela serve, digamos assim, para tornar uma coisa ainda melhor, é para você usar aquela coisa, digamos assim, com o máximo de aproveitamento. Então, a virtude do homem seria o melhoramento da sua alma. Então, é por aqui que o Sócrates vai partir para tentar dizer o que o homem deve fazer ali para alcançar a felicidade. Então, a investigação do saber e da virtude, elas se identificam. Então, o Sócrates aqui traz a ideia, a filosofia é o exame de si, é o exame de si mesmo. Portanto, examinar a si mesmo é compreender qual é a melhor virtude do ser humano. Então, nesse sentido, Sócrates afirma que saber e virtude são a mesma coisa, elas se identificam, porque a partir do momento que o homem começa a examinar a si mesmo, ele se conhece melhor, e se conhecendo melhor, ele consegue entender o que é melhor ali para a sua vida, para a sua existência. Tá? Essa é a ideia do Sócrates. Então, o saber e a virtude, elas são idênticas. Logo, ciência e virtude são idênticas, porque o que é ciência? Ciência é uma investigação. Portanto, o homem, utilizando a filosofia, ele investiga a si mesmo. E investigando a si mesmo, ele descobre qual é a sua melhor virtude, ou qual é a virtude que vai fazer a sua alma mais grandiosa, digamos assim. Então, as pessoas acreditam que sabedoria e virtude não têm relação. A maioria das pessoas ali pensam que a virtude é uma outra coisa separada ali da sabedoria do saber. Então, Sócrates ele traz a ideia ali, primeiramente, ele é um dos primeiros autores a trazer isso no Ocidente, de que a virtude e o saber eles se identificam. Para Sócrates, a ciência consiste em saber dominar os impulsos sensíveis dos homens. Então, quando a gente fala aqui na questão da virtude, o Sócrates afirma o seguinte: o sábio é aquele que sabe dominar os seus impulsos. Por quê? Porque o homem, através dos seus impulsos, ele é impelido a fazer e a agir, a tomar decisões, mas muitas vezes o homem acaba se precipitando e ele acaba agindo por impulso e acaba, digamos assim, se dando mal. Por quê? Porque ele não pensou direito antes de agir. Então, agir virtuosamente, ser sábio, é pensar muito bem antes de tomar uma decisão e principalmente saber controlar certos impulsos. O homem que vive por impulsos, ele vive muito perigosamente, e isso é um problema. Então é necessário que você utilize a razão, o pensamento para pensar e para controlar esses impulsos. É isso que o Sócrates traz. Se entregar aos impulsos consiste em um engano. Por quê? O Sócrates vai trazer essa ideia. Quando eu falo de impulsos, assim, por exemplo, vamos pensar na questão assim, por exemplo, da gula. Eu tenho vontade de comer bolo, pizza, torta, coxinha, tudo isso. Embora eu saiba que tudo isso faça mal para mim, então meus impulsos falam agora, você tem que comer porque é gostoso. Mas depois de um tempo eu vou vendo que isso vai prejudicando a minha saúde, vai prejudicar a minha vida. Então o Sócrates traz essa ideia. Se você ficar obedecendo os teus impulsos, provavelmente você vai se dar mal lá na frente, tá? Talvez não tão lá na frente, mas talvez ali até rapidamente, digamos assim. Então é necessário que você saiba frear esses impulsos. E ser sábio é isso, é saber se controlar. Às vezes também a gente tá chateado com uma pessoa, a gente acaba brigando, acaba falando coisas horríveis, e depois a gente pensa assim, nossa, por que eu falei aquilo? Então às vezes ali você tem que controlar seu impulso de raiva, de gula, todos esses impulsos aí que você puder controlar, você controla, para depois não ficar, para depois
depois não se arrepender, digamos assim. Então tudo isso, todos esses impulsos para Sócrates consistem em enganos. Por que engano? Porque na hora que você está tomando uma decisão, na hora que você está agindo conforme os impulsos, você acha que é a melhor decisão que você está tomando. Só que depois você para e pensa, não, não foi a melhor decisão, eu deveria ter pensado melhor antes de agir. Deveria ter agido com sabedoria ou com prudência, digamos assim. Tá? O homem acha que os impulsos geram aquilo que é mais útil ou conveniente. Então, agora eu quero satisfazer meu prazer ali, eu vou comer uma pizza, vou tomar um refrigerante, vou comer uma coxinha, vou comer tudo que eu puder comer, tá? Mas agora, para mim é conveniente, isso é maravilhoso, tá? Mas lá na frente eu vou falar assim, nossa, por que eu comi tudo isso? Agora eu tô doente, tô com diabetes, tô com pressão alta, tô com um monte de coisa, deveria ter me controlado. Então essa ideia que o Sócrates traz e que a maioria das pessoas ali, elas acabam agindo conforme esse impulso. Na hora você acha que é o correto, na hora que você acha que é o legal, mas depois você se arrepende do que você fez, né? Quantas vezes ali você não brigou com uma pessoa, né? Não brigou com teu pai, com a tua mãe, e daí depois você fala assim, nossa, não deveria ter falado aquilo, você se arrepende amargamente das coisas que você diz, e pior ainda, né? Quando você briga com um deles e eles acabam, de certa forma, falecendo, morrendo, que daí você não tem mais como pedir desculpa, pedir perdão. Então, tem que tomar muito cuidado com agir com esses impulsos. Às vezes a gente age ali com raiva, com ódio, né? A gente age ali pela gula, a gente age ali pelos nossos instintos e acaba tomando decisões que a gente não tomaria se a gente tivesse ali pensado um pouco melhor. Então temos que tomar muito cuidado com essa questão, e é isso que o Sócrates traz. A ignorância é a base para todo erro e vício. Então o Sócrates aqui ele traz duas ideias, tá? Ser virtuoso, procurar o melhor para si é ser sábio, é usar a sabedoria para procurar o prazer máximo, tá? E digamos assim, ser ignorante, né, ou ignorar as coisas é a fonte de todo erro, de todo vício. Por quê? Porque hoje você faz uma coisa achando que vai se dar bem e no final você vê que o que você fez foi totalmente errado, totalmente errôneo, tá? Então essa é a ideia. Você errou por ignorância e por erro, porque se você soubesse que aquela tua atitude ia dar naquilo, você provavelmente não teria feito. Se bem que às vezes as pessoas aconselham, né, principalmente em relações amorosas, não fique com tal sujeito, não fique com essa menina, não fique com isso, não fique com aquilo, mas a gente acaba não dando muita atenção, muita bola, e depois quando a gente se ferra, a gente fala assim, eu deveria ter escutado tal e tal sujeito. Mas é claro que o erro também é fonte de experiência aí, e a experiência também é aprendizado. Mas o Sócrates traz a ideia aí principal de que a ignorância é fonte do erro. Se você fez uma coisa errada, foi por ignorância, você não sabia que ia dar errado, você achou que ia dar certo, mas no fundo não deu certo. Tá? Às vezes você pensa assim, nossa, eu deveria ter escutado a minha mãe, mas na hora você não escutou porque você achou que você estava certo. Principalmente quem é adolescente, o adolescente vai falar assim, eu tô certo, eu sei cuidar da minha vida, sabe nada, né? Primeiro erro, pensa assim, nossa, deveria ter escutado meus pais. Então essa é a ideia que o Sócrates traz. Pense muito bem antes de agir. Se você agiu errado, foi por ignorância, foi por erro. Então, o que é essa ignorância? É um cálculo errado que faz o homem preferir o prazer momentâneo sem levar em consideração os males que disso deriva. Então, agora eu quero comer bastante, eu quero comer só porcaria. Nossa, e isso está me dando prazer. Só que no futuro, isso vai me dar desprazer. Isso é muito perigoso para a minha saúde. Às vezes eu poderia pensar numa dieta agora, ou pensar, digamos assim, mudar a minha cabeça para me alimentar melhor, para, de certa forma, colher lá na frente um prazer bem mais duradouro, um prazer bem mais intenso. Então, eu deixo de, digamos assim, de ter um pequeno prazer hoje para ter um prazer maior lá no futuro, lá na velhice, digamos assim. Então, é isso que o Sócrates traz. Ser inteligente é isso. Você deixa hoje um prazer ali pequenininho de lado para mais tarde se aproveitar um prazer bem maior, tá? Então, essa é a ideia ali do Sócrates que ele está trazendo. Então, o que é, digamos assim, essa virtude, essa sabedoria? É fazer um cálculo. É quase como se fosse um cálculo matemático. Você tem que pensar, calcule, tá? Vale a pena deixar esse prazer de lado para aproveitar um prazer maior lá na frente? Tá? É o que a gente vê ali em muitos casos de relação amorosa também, né? Muitas pessoas ali cometem o erro de trair o parceiro, trair a parceira, né? Então às vezes daí a pessoa depois se arrepende, nossa, por uma noite de amor com outra pessoa, eu perdi o amor da minha vida, por causa de um prazer ali momentâneo, você acaba perdendo um prazer muito maior que é ter a vida com a pessoa ali que vai cuidar de você, que vai estar do teu lado. Então isso aí funciona para todas as áreas que você puder pensar, tá? Então vale a pena, é a pergunta que eu faço, vale a pena deixar de ter um prazer pequeno hoje para ter um prazer maior lá no futuro?
É a mesma coisa que a gente para pensar, né? Os estudantes, será que vale a pena eu me matar de estudar agora para depois lá na frente ter uma profissão, ganhar muito dinheiro, ser reconhecido e consequentemente ter uma vida feliz, assim, estável, né? Embora a gente possa tratar que questão aqui de felicidade não tem a ver com dinheiro, mas é o que na sociedade de hoje as pessoas almejam, né? Estudar, ter uma boa profissão e, digamos assim, ter uma vida estável, tá? Então vale a pena você estudar hoje, você não gosta de estudar, mas vale a pena fazer esse pequeno sacrifício hoje para depois colher uma coisa maior? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. O Sócrates traz a ideia, né? Se você puder evitar um pequeno prazer hoje para colher um prazer maior no futuro, você deve sempre pensar no prazer maior. Então essa é a ideia que o Sócrates traz, que é bem interessante. Quem verdadeiramente sabe, formula bem seus cálculos. O sábio, ele calcula cada passo que ele vai dar, porque ele sabe que ele tem que colher um prazer maior no futuro, ou seja, ele tem que deixar algumas coisas de lado agora para mais tarde ali levar uma vida bem mais boa, bem mais tranquila, digamos assim. Isso é ser sábio, é saber, digamos assim, é ser prudente, saber que passo tomar para depois lá na frente você aproveitar isso aí com, digamos assim, o maior gozo, o maior prazer, o maior deleite, tá? Escolhe sempre o prazer maior, foge da dor e do sofrimento. É isso que o sábio faz. O sábio sempre vai escolher o prazer maior. Essa é a diferença ali do sábio e do ignorante. O ignorante vai pelos prazeres ali dos instintos, né? Ele quer satisfazer o hoje ou agora. O sábio não. O sábio ele quer sempre o maior prazer, o maior deleite. Nem que ele tenha que esperar um pouco para conseguir colher isso. E o sábio, ele foge da dor e foge do sofrimento, tá? Ah, eu não vou comer a pizza hoje, não vou tomar um refrigerante, né? Ah, eu tô sofrendo porque eu queria comer, mas o maior sofrimento vai ser mais tarde, quando eu tiver lá com diabetes, quando eu tiver com obesidade, com pressão alta, aí vai ser complicado, então aí vai ser uma dor muito maior. Essa dorzinha de hoje, de eu não poder comer as coisas, é uma dor que pode ser evitada, né? Justamente pensando aí num prazer maior, você tem que saber colocar na balança, coloque na balança. Vale a pena eu me sacrificar hoje para depois ter uma vida bem mais agradável e bem mais tranquilo, né? Essa é a questão aí que nós estamos trabalhando na aula de hoje. O maior prazer é aquele proporcionado pela virtude. Então Sócrates aqui traz a ideia. A virtude é o prazer. Por quê? A virtude consiste na sabedoria. Sabedoria e virtude são a mesma coisa. Então as pessoas acham assim que ser virtuoso não é ter prazer, é levar uma vida quase de monge, digamos assim, de santo, mas não é bem assim, tá? A virtude, ela representa o prazer. Por quê? Porque você vai saber mais tarde escolher o maior prazer justamente com base nos teus atos, com base naquilo que a virtude te trouxe. Lembrando que a virtude, no caso aqui do Sócrates, é o melhoramento da alma, da essência do homem. Então você procura sempre o melhor para se engrandecer. Portanto, vale a pena você deixar algo de lado agora para mais tarde colher um fruto, tá? Então essa é a ideia. Então a virtude ali, ela acaba sendo representada ali pelo prazer. O sábio, ele sabe aproveitar bem as oportunidades da vida. Não é necessário que o homem negue o prazer para ser virtuoso. Então essa é a ideia ali também que o Sócrates traz. Mas é claro, você tem que tomar muito cuidado, tá? Com aquilo que você vai fazer hoje, porque amanhã isso pode voltar aí de uma forma que você não vai gostar. Então seja prudente, pense bem antes de agir, tome uma decisão com base na sabedoria, pense bem, calcule, né? Aqui no Paraná a gente fala calcule, ó. Nesse caso, entra bem aí nessa ideia do Sócrates, tá? Pense bem antes de tomar uma decisão para ver se vale a pena você agir ou não. E principalmente ali, né, na hora da raiva, né? Tome muito cuidado ali com as decisões que você vai tomar, porque depois você pode se arrepender amargamente, tá? A virtude não é negação da vida humana, mas sim a vida humana em estado perfeito. Então aquela ideia, né? Muitas pessoas achavam que ser virtuoso, né, era negar os prazeres, mas o Sócrates mostra que não, ser virtuoso não é negar nada, não é negar a vida humana, muito pelo contrário, é você viver a vida humana da forma mais perfeita possível. A vida humana que foi feita ali para o próprio homem, para a sua alma, digamos assim. É isso que o Sócrates está trazendo, para você aproveitar a vida da melhor forma possível, para você chegar lá, digamos assim, na tua maturidade, você fala, nossa, a vida foi muito boa, essa vida valeu a pena. A maioria das pessoas, infelizmente, ele leva uma vida
complicada, uma vida triste, uma vida atribulada, e geralmente joga a culpa ali, a culpa é do sistema, a culpa é do trabalho, a culpa é da escola, a culpa é disso, a culpa é dos meus pais, a culpa é daquilo, mas muitas vezes ela não percebe ali que o verdadeiro culpado é ela mesma. Por quê? Porque ela não soube fazer as escolhas corretas. Por mais que você não tenha dinheiro, viva na pobreza, ou tenha dinheiro e viva na riqueza, isso aí não conta para felicidade. O que conta realmente é a maneira como você vê as coisas, é a maneira como você vê a partir da sua essência. Se o dinheiro fosse felicidade, rico não se matava, rico não se matava. E o que a gente vê aí é bastante essa questão do suicídio aí, principalmente na classe alta. Na classe baixa também tem, obviamente, tem tudo quanto é canto. Mas a ideia é essa, tá? O dinheiro, ele pode ajudar na felicidade, é claro que pode, né? É bom ter dinheiro, é legal, mas ele não é a felicidade. A felicidade está, no caso do Sócrates, dentro do próprio homem. E é o homem que tem que ver o mundo ali da melhor maneira que ele puder, tá? Que adianta você ter dinheiro e achar que o mundo é uma droga? Não vai adiantar nada. Se o mundo é uma droga, o que o teu dinheiro vai fazer? Não vai fazer nada, tá? Então, acho que essa é a ideia. Então, ser virtuoso é levar a vida na perfeição, é você agir com aquilo, com o máximo que você pode fazer. Qual é o máximo que você consegue chegar? Até onde você consegue chegar? Você consegue chegar no estado de perfeição humana? Então essa é a questão que o Sócrates está trazendo também. Ser virtuoso, ser sábio, é você cada vez mais, digamos assim, caminhar para essa felicidade que só pode ser conseguida a partir da essência do homem. O homem virtuoso sabe escolher os prazeres e escolhe sempre o prazer máximo. Eu já trouxe essa ideia aí, então. O virtuoso, ele sabe qual é o prazer que ele deve escolher e ele sempre vai escolher o maior prazer, tá? Ali, que nem eu falei do caso da traição, né? O sábio, ele vai falar assim, cara, eu não vou arriscar uma vida toda, né, com a pessoa que eu amo ali por uma noite de prazer, com uma pessoa que não faz a mínima diferença na minha vida. Mesma coisa, o sábio ali ao olhar a alimentação, ele fala, por que eu vou comer isso aqui agora, esse alimento aí que vai me fazer mal, sendo que mais tarde eu posso aproveitar uma vida bem melhor aí com saúde, ao lado das pessoas que eu amo, tá? Então acho que essa é a ideia. Ser sábio, ser virtuoso é saber escolher, saiba escolher o que é melhor para você. Então a gente cai ali, né, nesse caso do Sócrates, ali num utilitarismo socrático, tá? E por que utilitarismo socrático? Porque na ética socrática você pode ter a utilidade ali de escolher o maior prazer. Então é por isso que eles falam ali de utilitarismo socrático. Alguns autores chamam o Sócrates ali, a ética do Sócrates, de utilitarista, justamente porque visa pela utilidade. Qual é a utilidade? A busca do prazer máximo, tá? E esse utilitarismo socrático não tem relação com o hedonismo sofístico. O hedonismo é uma teoria, uma doutrina daqueles que afirmam que o prazer é o princípio supremo da vida. Então tem pessoas que acham que a vida deve ser guiada pelo prazer, tá? A gente vai ver ainda a escola cirenaica e também o Epícoro, que é considerado o apóstolo do prazer, e a gente vai trabalhar essa questão aí também do prazer. Mas aqui eles estão trabalhando mais, né? Estou trazendo aqui a ideia dos sofistas, porque muitos sofistas ali defendiam que o prazer é aquilo que o homem deve buscar. O Sócrates afirma que não. O Sócrates afirma que o homem deve buscar sempre a virtude, sempre o melhoramento da sua alma, e é a partir dessa virtude que o homem escolhe o prazer, ou seja, o prazer está subordinado à virtude. Já para os sofistas não, as virtudes estão subordinadas ao prazer, o prazer é máximo, primeiro vem o prazer, depois vem as virtudes. Para Sócrates não, primeiro vem a virtude, depois o prazer, tá bom? Porque o prazer vai ser escolhido com base na virtude. Por exemplo, um dos sofistas que nós trabalhamos foi o Pródico. O Pródico afirmava que seguir a virtude exigia esforço. Eu trouxe isso lá na aula do Pródico, que a gente estava comentando um pouquinho, né? Que ele escreveu um diálogo lá sobre o Hércules, né? Um diálogo, acho que chamado As Horas, se eu não me engano, que falava justamente dessa questão da virtude, que era muito esforço para você ser virtuoso. Ser virtuoso é quase como ser um santo, é muito difícil, não é para qualquer um. Essa é a ideia do Pródico. O Sócrates vai dizer que não, você não precisa de esforço para ser virtuoso, basta você fazer o exame de si mesmo e você vai ver que é a melhor coisa que você faz para a tua vida, tá? Não é esforço, você vai olhar e vai pensar assim, será que eu faço isso? Isso aí vai me trazer um bem? Não vai me trazer bem? Então não vou fazer. Pronto, isso aí não é esforço, né? É claro, às vezes ali você tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente é tentado, esse mundo, ele tenta a gente de uma forma assim que você tem que pensar bem, não, será que isso aqui que está aparecendo para mim não é uma ilusão, só que quer me enganar? E eu tenho que ignorar isso para conseguir algo maior? Então a gente tem sempre que pensar nessa questão. Para Sócrates, ser virtuoso não é
não representa um esforço, tá? Qualquer pessoa pode alcançar desde que ela examine a si mesma, ou seja, pratique a filosofia. Outro sofista, né, o Antifonte, né, ele era lá da escola naturalista, que dividia, digamos assim, a lei positiva da lei natural. O Antifonte, ele identificava a virtude com o prazer. Então, para o Antifonte, a virtude é o prazer, representa o prazer. E a gente já viu que Sócrates traz a ideia que não, a virtude ela vem antes do prazer. Para Sócrates, virtude é cálculo inteligente. Como eu já falei para vocês, ser virtuoso é saber calcular. Ser virtuoso é ser sábio para tomar as melhores decisões. O que é injustiça? A injustiça para Sócrates é um erro de cálculo, ou seja, é fruto da ignorância. Quando você comete uma injustiça, comete um mal, tudo isso é porque você acha que a tua atitude é boa ou a tua atitude é verdadeira. Mas se você examinasse as coisas ali mais profundamente, você ia ver que não, que provavelmente é você quem está errado. Então, pense melhor antes de julgar as outras pessoas, pense melhor antes de tomar uma atitude. Tudo que é mal, segundo Sócrates, ali é fonte da ignorância. O Aristóteles é um dos filósofos que vai vir depois ali, né? O Sócrates é mestre do Platão e o Platão é mestre do Aristóteles. Vamos trabalhar Aristóteles amplamente e vamos debater de novo essa ideia da virtude da razão lá no Aristóteles. Mas já para ir adiantando, o Aristóteles ele apresenta crítica a essa opinião, essa ideia aí do Sócrates. Por quê? Porque segundo Aristóteles, né, o Sócrates ele identifica a razão com a virtude, ou seja, o Aristóteles afirma o seguinte, com razão, que Sócrates pega a virtude e fala que é a mesma coisa que a razão, ou seja, a mesma coisa que a sabedoria. O Aristóteles critica essa posição, porque para Aristóteles virtude é uma coisa e sabedoria é outra. Para Aristóteles, de maneira geral, a gente vai ver isso, virtude, digamos assim, ela é, digamos assim, um hábito, a virtude é um comportamento que o homem leva ali, de certa forma, guiado pela razão, mas não que a razão e a virtude sejam a mesma coisa. A virtude ali é a prática do dia a dia. Mas a gente vai discutir isso mais tarde ali, quando a gente falar do Aristóteles. O Hegel, também, que é um outro filósofo lá do período moderno, quase período contemporâneo, vai criticar também o Sócrates na mesma razão, dessa identificação da virtude com o saber. Para eles, não são a mesma coisa. Sócrates fala, virtude e saber é a mesma coisa. Aristóteles e Hegel vão dizer que não. Pior ainda é as críticas lá do Nietzsche. O Nietzsche é um dos filósofos contemporâneos que a gente vai ver mais tarde também, né, daqui a 1 ou 2 anos de curso ali, porque é longo o nosso curso. Ele também vai criticar Sócrates e principalmente Platão por reduzirem os instintos à razão. O Nietzsche ele vai trazer essa ideia que o pensamento de Sócrates e Platão, eles reduzem os instintos do homem à razão. Ou seja, eu tenho que usar minha sabedoria para controlar os meus instintos, como se a razão fosse superior aos instintos. O Nietzsche vai trazer essa ideia que não, né? Essa ideia da razão controlar os instintos é matar o ser humano, porque o homem também é instintivo, principalmente tem afetividade. É isso que o Nietzsche vai trazer mais tarde. E o Nietzsche vai fazer uma crítica muito forte à razão. É a partir ali de Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, que a razão, de certa forma, ela vai perder a sua força. Filosofia grega, filosofia medieval, filosofia moderna, os filósofos eles dão uma valorização muito grande para a ideia da razão. Já depois desses autores que eu falei, o Schopenhauer, o Nietzsche, o Kierkegaard, e principalmente também lá a psicanálise do Freud, eles vão apresentar críticas muito fortes à razão, e a filosofia, de certa forma, vai tentar trabalhar com outros conceitos e outras ideias. Uns vão tentar salvar a razão, e outros vão mostrar que a razão está condenada. Mas isso é fruto de uma outra história, que a gente vai falar mais lá pra frente. Por que o Sócrates considera, de certa forma, a virtude e a razão, a virtude e a sabedoria a mesma coisa? Porque Sócrates considera o homem como uma unidade indivisível. O Sócrates ele não faz a divisão ali que vai fazer daqui a pouco Platão e Aristóteles. Platão e Aristóteles dividem bem o que é o homem, o que é racional, o que é instintivo. O Sócrates não está interessado nessa questão. O Sócrates examina o homem como um todo, tá? Para Sócrates, o saber, a sabedoria é um modo de ser, ou seja, o homem sabe. Se o homem sabe, logo o homem é. Saber e ser são coisas que não se separam na perspectiva do Sócrates. Isso aqui é muito interessante porque lembra bastante o pensamento lá da filosofia da Índia, a filosofia hindu, que os filósofos hindus, todos eles defendem que, de maneira unânime, tá? O filósofo é aquele que sabe e pratica o conhecimento. Ou seja, tanto para Sócrates ali como para os filósofos hindus, não é? Saber
e ser é a mesma coisa. Para os filósofos hindus, não é considerado filósofo aquele que fala uma coisa e faz de forma diferente. Ou seja, eu falo algo e vou lá e ajo de forma diferente. Eu falo do bem e sou mal, né? Ajo mal. Eles vão falar, não, isso aí não é ser filósofo, porque filosofia é uma coisa que muda a tua vida. Se você sabe, logo você é, tá? A investigação filosófica não reconhece pressupostos fora de si. Por que a virtude também é considerada uma ciência ali para o Sócrates? Justamente porque a virtude ela é uma investigação, ela é a investigação do íntimo do ser humano para ver o que é melhor para o ser humano, quais são as melhores, digamos assim, os melhores valores que o homem deve adotar para ele. A virtude é ciência porque não se pode ser virtuoso agindo conforme a opinião dos demais. Virtude é ciência, ciência diferente de opinião. As pessoas vão dizer para vocês a opinião dela, ó, faça isso, faça aquilo, traia teu marido, traia. Ninguém vai ficar sabendo, faça isso. Roube, não, ninguém vai ficar sabendo, não tem ninguém olhando. A opinião é maldosa. Já a virtude, como ela é um exame de si, por isso que Sócrates fala que ela é uma ciência, porque ela é uma investigação, assim como a ciência também. É uma coisa que você vai olhar para dentro de si e vai analisar para ver o que é melhor para você ou não. Ninguém pode dizer o que é melhor para você, além de você mesmo, tá? Virtude também é ciência, porque investiga no homem o fundamento dos valores que devem guiar a vida. Como que você deve guiar a sua vida para ser feliz? É aí que você vai usar a filosofia. Vai fazer uma investigação de si mesmo, para daí você entender o que é melhor para você e a partir disso você tomar as melhores decisões aí para a tua vida, para a tua existência. É isso aí. É isso aí. Então, né, falamos hoje um pouquinho sobre a ideia do Sócrates e de ciência e virtude, tá? Só uma outra coisa ali para terminar, para falar também, uma ideia bem interessante, uma crítica que é feita, principalmente ali ao pensamento do Sócrates, né, que nós estamos tratando, é essa ideia de que quem age mal, age por ignorância, tá? Ou seja, se o homem conhece o bem, ele vai agir de maneira boa, ele vai agir bem. O Sócrates fala, se o homem faz o mal, é porque ele fez por ignorância, porque ele achou que era o bem, tá? Isso aqui vai ser muito criticado dentro da história da filosofia e, na verdade, aqui no Sócrates falta um conceito que ainda não existia nessa época, mas é um conceito que aparece lá na filosofia medieval, na filosofia cristã e principalmente no pensamento do Santo Agostinho. O Santo Agostinho vai colocar um terceiro elemento ali, que é a ideia da vontade, tá? O Santo Agostinho ele vai trazer a seguinte ideia. Beleza, o homem sabe o que é o bem, mas a partir da sua vontade, ele vai decidir se ele vai agir bem ou não. Para Sócrates, o homem conhece o bem, logo ele vai agir bem, porque ele conhece o bem. Santo Agostinho vai dizer que não, o homem conhece o bem, sim, mas ali a sua vontade vai decidir se ele vai agir bem ou não, tá? Então essa ideia, esse elemento aí da vontade é bem interessante e bem legal, que aparece lá no pensamento do Santo Agostinho, no pensamento cristão em geral, e também a ideia ali do livre-arbítrio, que Santo Agostinho vai trabalhar muito isso, e nós vamos ver isso lá na filosofia medieval. Mas hoje trouxemos a ideia do Sócrates, né? Bem interessante, Sócrates é um autor maravilhoso, toda vez que eu estudo, eu leio sobre Sócrates, eu sempre aprendo alguma coisa nova, tá? Vão lá, leiam os diálogos de Platão, é incrível, é maravilhoso, vocês vão sair lá com uma alta cultura, é uma coisa bem legal, vale a pena. Vocês não vão se arrepender, tá? Então é isso. Vamos fazer um resumão aqui da aula de hoje. Falamos sobre o que hoje? Hoje falamos sobre a ciência, falamos sobre a virtude. Sócrates identifica ciência com virtude. Por quê? Porque a virtude é o melhoramento do homem. Você só melhora o homem sabendo o que é o homem. O homem é a sua alma. Portanto, como se sabe o que é melhor para você? A partir de uma investigação, de um exame de si, e é isso que é filosofia para Sócrates. O que é filosofia para Sócrates? É o exame de si, a investigação de si mesmo, tá? O homem age bem porque conhece o bem. Se ele age mal, é porque ele confundiu ali o bem com o mal. O mal ali aparece como uma cara de bem, mas não é bem, tá? O homem foi ignorante, ele caiu numa ilusão achando que ia se dar bem, mas acabou se dando mal. Então essa é a ideia. Ciência e virtude se identificam justamente por causa dessa investigação aí que o Sócrates traz, tá? Também tem umas coisas bem interessantes aí dessa ideia da ciência da virtude que nós trouxemos ali, que o Sócrates ele vai afirmar que o homem deve evitar prazeres momentâneos para colher prazeres maiores. Ser sábio é isso. Ser sábio é saber sempre aproveitar o maior prazer. Tá? Então essa é a ideia de hoje sobre a aula de Sócrates, e daí nós nos vemos aí no nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos, nos vemos na próxima aula.